bom dia! Já está no ar mais uma edição do Hora Geral aqui na Santa Cecília TV, sempre ao vivo de segunda a sexta-feira a partir das 7 horas da manhã, com reapresentação às 4 horas da tarde. Bom dia ao senhor e à senhora, bom dia ao jovem, bom dia à criança. Nós trazemos aqui no Hora Geral muita, mas muita informação, porque a nossa proposta, o nosso objetivo é que para você aí de casa fique muito bem informado, até porque quem tem informação a gente sempre comenta que tem o quê? Tem o poder, é isso mesmo. Você que é bem informado, você que tem um poder de escolha, é você que tem um poder de decisão. E é por isso que muita gente fala que a comunicação e o jornalismo é o quarto poder, não é? Tem até um filme que fala sobre isso. É verdade, porque você é bem informado, você dificilmente vai ser passado para trás. Essa é a nossa proposta, viu? E é importante que você realmente fique sabendo de tudo, mas de tudo que acontece, principalmente na política. Porque tem muita gente que fala assim, mas eu não gosto de política, eu não quero saber de política. Mas sabia que a política é que move a sua vida? É isso mesmo. Muitas decisões são tomadas politicamente que vão interferir diretamente a sua vida. E infelizmente, eu me coloco nisso também, a gente não se interessa tanto, né? A gente devia se interessar mais. Por exemplo, quantas vezes você foi à Câmara dos Vereadores para saber o que é dito lá? Ontem teve sessão, por exemplo, na Câmara. Você esteve lá? Você não teve. Você sabe o que foi discutido ontem na Câmara Municipal de Santos, por exemplo? Foi discutido o orçamento para o ano que vem. Você sabe se o Executivo diminuiu verba para alguma pasta? Você sabe se ele aumentou verba para outra pasta? Como é que está a pasta da saúde? Tem muito dinheiro? Como é que está a pasta da educação? Tem muito dinheiro? Você não sabe. Não é? Então a gente precisa acompanhar. Toda semana tem 2 sessões lá na Câmara, você tem que acompanhar e principalmente acompanhar o seu vereador, saber aquele que está trabalhando, não é? Saber aquele que só está passeando. Isso é importante demais a gente saber, por isso que eu digo que a gente tem que ter a informação. Hoje é sexta-feira, dia 4 de novembro de 2016. Tem comemoração hoje? Lógico que tem. Hoje é comemorado, sabe o quê? O Dia do Inventor. E essa data é uma data para homenagear todos aqueles que criam ou descobrem novos produtos que contribuem para o dia a dia das pessoas. Porque ao longo do tempo, o homem tem criado várias invenções que facilitam a vida da gente, viu? Você já parou para pensar? Desde pequenas coisas, como por exemplo um abridor de latas. Como é que você ia abrir a lata de leite condensado se não tivesse o abridor de latas? Alguém inventou. Até grandes invenções, como o carro, por exemplo, como o avião, por exemplo. Aliás, o avião que foi uma invenção de um brasileiro, não é? Alberto Santos Dumont, que inventou o avião. Os americanos não gostam muito disso, não. Eles dizem que foram os irmãos Wright. Nada. Foi o Alberto Santos Dumont, aliás, muitos brasileiros, inclusive santista. Você sabia que um padre inventou um balão, não sabia? Padre Bartolomeu de Gusmão, que inventou o balão, que nasceu em Santos. Tem vários padres, inclusive inventores. O padre Roberto Landel de Moura, ele teria inventado o rádio antes do Marconi. 2 anos antes das transmissões do Marconi, o padre Roberto Landel de Moura fez uma transmissão lá na Avenida Paulista, com 8 quilômetros de distância. E ninguém deu pro padre, muito pelo contrário, viu? Ainda falava que o padre tinha pacto com o demônio, que ele ficava falando com as ondas aí pelo ar. É verdade. Você sabe que destruíram, olha só o que o pessoal é capaz de fazer, o que o povo é capaz de fazer. Destruíram um laboratório do padre Roberto Landel de Moura só por conta disso, fiéis, achando que ele tinha um pacto com o demônio. O padre teve que sair do Brasil e foi para os Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos ele conseguiu patentear. Ele tem 3 patentes nos Estados Unidos: telégrafo sem fio, telefone sem fio e um transmissor de ondas, que seria o rádio. Mas aí o que aconteceu? Era padre, era brasileiro, e aí ninguém, deu nada por isso. Tem o padre Azevedo também lá no Nordeste, que construiu uma máquina de escrever. Sabe como ele construiu a máquina de escrever? Sabe como? No canivete de madeira. E aí quem foi que inventou? Foram os americanos que inventaram. Então é importante. Eu já falei para você que informação é tudo, meu amigo e a minha amiga de casa. Não esqueça que você acompanha a nossa programação pela Santa Cecília TV ou então no nosso site, euestoucomvocê.com.br. Você acessa esse endereço eletrônico, tá aí no seu vídeo, euestoucomvocê.com.br ou horageral.com.br. Você acompanha a nossa programação, você acompanha o nosso programa ao vivo de qualquer lugar do planeta. É só ter um sinal de internet, pronto. Você assiste ao nosso programa e também tem acesso a todos os programas passados. Você entra em contato conosco pelo e-mail horageral@euestoucomvocê.com.br. Tem o nosso Facebook para você curtir a nossa página, compartilhar as nossas postagens, facebook.com/horageral. E tem os nossos telefones também, anota aí, 3041-6777, 3041-6777, e o nosso WhatsApp, que sempre que eu falo do WhatsApp chega a mensagem, 98... Tá vendo só? Nem falei o número, já chegou. 981387000 é o WhatsApp para você mandar a sua mensagem de áudio, sua mensagem de vídeo. Fica à vontade, fotografias, quer fazer uma denúncia de algo que está acontecendo aí na sua rua, no seu bairro? Manda para o nosso WhatsApp que a gente coloca no ar. E não esqueça que eu e todos nós da equipe do Hora Geral
estamos com você. E vamos agora conhecer as manchetes dos principais jornais desta sexta-feira. Na tela do Hora Geral, manchetes do dia, chegando com a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo que traz esta foto em destaque, que vou falar uma coisa para você. Cada vez que eu vejo uma imagem dessa, me arrepia, viu? Porque olha só, isso aqui poderia ser uma cena, um frame congelado de uma cena de filme de Hollywood. Poderia ser, mas não é. O pior é que isto é verdade. Migrantes nas águas do mar Mediterrâneo, após naufrágio de bote em que viajavam. Cerca de 240 pessoas na costa da Líbia do mundo. Quer dizer, não da Líbia, né? Eu juntei aqui, mundo é o caderno da Folha de São Paulo, desculpa, viu? 240 morreram na costa da Líbia. Isso aqui são pessoas que estavam num barco que naufragou e estão tentando sobreviver. São pessoas que fugiram das suas terras porque não aguentam mais a guerra no seu país. Né? A qualquer momento pode cair uma bomba na sua cabeça, literalmente falando. Então são pessoas que fogem da guerra, que fogem da fome e que pegam um barco e que se aventuram com um barco, né? Atravessando o mar do Mediterrâneo. E aí cadê a ONU? Alguém no país, alguém no mundo tem que ver uma situação dessas pessoas, tem que ver a situação dessas pessoas e tem que ajudar. Quantas pessoas vão morrer? Nesse ano já morreram mais de 4.000 pessoas tentando fazer essa travessia para fugir da guerra, para fugir da fome. O mundo tem que ter mais atenção com isso. Na Folha de São Paulo também traz o destaque do Fundo de Garantia, põe participação em empresas à venda. É que o FGTS, o Fundo de Garantia, tem um fundo de aplicação, que é o FIFGTS. E ele aplica em infraestrutura recursos do trabalhador. E ele está vendendo, né, esse fundo está vendendo participações em empresas como a Alupar e a usina de Santo Antônio para obter até 4 bilhões de reais. E o dinheiro vai ser usado em leilões do programa de parceria e investimentos. A Caixa, que gera esses recursos, já fala com potenciais compradores. A Folha de São Paulo também traz destaque que com queda do valor do petróleo, o governo deve à Petrobras ao menos 18 bilhões de dólares. Na coluna do Hélio Schwartzman, a atuação política de alunos deve respeitar colegas. Olha só o que traz a Folha de São Paulo aqui no caderno Saúde Anticoncepcional para os homens. Tem eficácia de 96% em teste. No caderno Esporte, o brasileiro pode ter o artilheiro com o menor número de gols desde 2006. A Folha de São Paulo também, deixa eu descer aqui a outra metade. Maioria do STF veta réus na sucessão presidencial. E essa notícia aqui é bem interessante. Porque a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal decidiu ontem que réus com processos na corte não podem ocupar cargos na linha sucessória da presidência da República. É uma coisa mais natural. Quer dizer, se o presidente da República ele tem que ser afastado se ele for réu em algum processo, nada mais justo que aquele que o sucede na sua ausência também leve a mesma regra. Então, na ausência do presidente da República, quem assume é o vice. No caso do Michel Temer, ele não tem vice porque ele era o vice que virou presidente. Então, na falta do Temer, se ele se ausenta da presidência, quem assume é o presidente da Câmara dos Deputados, o Maia, não é? Na ausência do Maia, quem assume é o presidente do Senado, o Calheiros, Renan Calheiros. E nenhum deles pode ser réus em processo para assumir, porque, afinal de contas, se o presidente tem que ser afastado, como é que o outro que vai o substituir, pode substituir tendo processo? E aí qual é o problema? O problema é que o Maia, lá na Câmara Federal, não tem. Ele não é réu em processo. Mas o Renan Calheiros é. Então, na ausência do Temer, na ausência do Maia, assumiria o Renan Calheiros. E aprovado esse assunto lá no STF, o Renan Calheiros não poderia assumir. O que acontece? O julgamento foi adiado, que estava acontecendo ontem. Porque o Dias Toffoli, o ministro Dias Toffoli, ele pediu vista. Quando o ministro pede vista do processo, o que isso quer dizer? Eu não entendi muito bem isso, ou eu não tenho uma opinião formada sobre esse assunto, então eu vou pedir vista, ou seja, eu vou suspender o processo enquanto eu vou analisar para depois dar a minha opinião. Quando o Dias Toffoli tomou essa decisão, o placar lá no STF já estava 5-0.
já estava 5-0 no processo. A maioria já estava decidindo que os réus com processos na corte não podem ocupar cargos na linha sucessória. E aí o Dias Toffoli foi lá e pediu visto, ou seja, suspendeu. E sabe qual é o prazo que ele tem para a questão ser retomada? Não tem prazo. Pode ser o tempo que quiser. O que isso acontece? Em dezembro vai ter o recesso do judiciário. Se o Dias Toffoli não disser, agora eu já tenho o que falar, eu já decidi até dezembro, vai ficar para depois da volta do recesso, lá em fevereiro. E lá em fevereiro o Renan Calheiros não é mais presidente do Congresso, do Senado, já terá outro. Então são essas coisas que acontecem no STF, né, que eu fico indignado. Eu fico indignado, porque a gente percebe que isso é só protelar uma decisão para depois, que dá a impressão que com outras intenções, com outros objetivos. Esse é o destaque da Folha de São Paulo aqui, ó. E você vê aqui o boneco que caracteriza, põe na tela aqui, ó. Ó o boneco que caracteriza o senador Renan Calheiros como presidiário, é exibido ali perto do STF. Quer dizer, a eventual proibição que ameaça o senador Renan Calheiros, né, no comando da casa, porque assim, mesmo não é necessário que ele chegue à presidência para ser vetado por conta de ser réu, não. O presidente da Câmara e o presidente do Senado também não podem assumir o cargo. No caso do Cunha, o Cunha não foi afastado por conta disso. Quer dizer, se isso fosse aprovado hoje, por exemplo, o Renan Calheiros tinha que sair da presidência do Senado hoje. Ele não poderia nem assumir a presidência do Senado e nem tampouco, né, assumir interinamente a presidência da República na ausência do Michel Temer. Então quer dizer que ele é alvo de 12 inquéritos na corte, mas não é réu em nenhum caso, né? Não é réu em nenhum caso. E ainda que não atinja o PMDBista, a condição, a futura decisão vai pautar, lógico, as decisões ou as sucessões da Câmara e do Senado, e as eleições ocorrem em fevereiro, como eu disse, que o Renan fica até fevereiro na presidência do Senado. Bom, pelo menos 50 parlamentares são alvos da Operação Lava Jato e o número deve aumentar com o avanço das investigações. E a suposta lista de propinas da Odebrecht envolve mais de 300 membros de 24 partidos. Vamos falar aqui da eleição lá nos Estados Unidos, campanha nos Estados Unidos. Está aqui o destaque da Folha de São Paulo. Hillary recorre a discurso do medo para vencer Trump. Na verdade, quem está com medo é a Hillary, né? Porque por conta daquela história toda lá dos e-mails, que foi usado e-mail pessoal lá no corporativo, o que aconteceu? A Hillary caiu um pouco nas pesquisas, ainda está na frente, mas caiu um pouco nas pesquisas. E aí em campanha lá no Arizona, 5 dias da eleição presidencial nos Estados Unidos, a Hillary Clinton abandonou o discurso positivo e fez alertas sobre os riscos caso o Donald Trump vença. Isso é o que traz então aqui o destaque da Folha de São Paulo. A Hillary afirmou que com o republicano prevalecerão a desunião e o medo. A Folha de São Paulo também traz um destaque que há 2 semanas, 5 jovens da Zona Leste de São Paulo, eles saíram de casa rumo a uma festa, mas desapareceram pelo caminho. E aí uma das últimas mensagens que foi enviadas por um dos meninos, eles estão mencionando nessa mensagem uma abordagem policial. E até agora ninguém foi encontrado e nenhum suspeito foi identificado até agora. Quer dizer, os meninos saíram de casa, eles estavam indo para uma festa e os meninos simplesmente desapareceram. A única pista que tem é uma mensagem que um deles enviou aos familiares através das redes sociais, dizendo que eles estavam sendo abordados, né? Abordados por policiais. E a partir daí não se teve mais notícias. A polícia investiga o caso, estão à procura de imagens que possam mostrar o que aconteceu com os meninos e logicamente que a gente vai continuar acompanhando e qualquer novidade a gente traz para você aqui no Hora Geral. Na tela do Hora Geral, vamos colocar o Estado de São Paulo, a próxima publicação de hoje. Vamos lá, o Estado de São Paulo, que traz aqui no seu destaque, olha, governo quer rever concessões travadas por crise e Lava Jato. Depois de 3 meses de divergência, o governo concluiu a medida provisória que busca, então, destravar concessões de rodovias, ferrovias e aeroportos. E esse texto fixa regras para relicitar, ou seja, fazer uma licitação novamente e antecipar contratos e atende a pedidos do setor empresarial, né, como adoção de arbitragem para evitar brigas judiciais. A criação também de instrumentos para retomar concessões e o espaço para revisão de contratos de leilões e investimentos adicionais. Esse texto também possibiliza o quê? Modernizar contratos por meio da alteração de regras antigas, especialmente no caso das ferrovias.
Essa relicitação atende especialmente projetos de rodovias e aeroportos que estão nas mãos de empresas com dificuldades financeiras. Por que elas estão com dificuldades financeiras? Pode ser por conta da piora do quadro econômico, né, atual, ou então porque são investigadas na Operação Lava Jato e aí não estão conseguindo créditos. Os portos acabaram ficando de fora, né, da versão final da medida provisória, o que foi considerado até prudente, né, por especialistas que foram ouvidos pela publicação, já que são alvo de divergências ainda maiores. E o presidente Michel Temer deve receber hoje, então, o texto da medida provisória. E se não surgirem mais dúvidas, ele pode ser publicado na semana que vem no Diário Oficial da União. Tem uma manchete aqui do estado de São Paulo bem pequenininha, mas a notícia é importante. Você está vendo aqui, ó. Mostra aí na tela essa bem pequenininha aqui do lado, ó. O que está dizendo aqui, ó? Que São Paulo vai ter pedágio mais caro em horário de pico, hein? O governador Geraldo Alckmin lança edital de concessão de rodovia que prevê pedágio com tarifa mais alta em horário de pico. O que isso quer dizer? Se você passar nos horários mais movimentados, você vai pagar mais caro. Quem é que vai ser prejudicado com isso? Quem vai ser? Lógico, o trabalhador. Porque quem é que está na estrada no horário do pico? Se ele está no pico da manhã é porque ele está indo ao trabalho. Se ele está no pico da tarde é porque ele está voltando do trabalho. Aquele que não trabalha, está passeando, vai às 3 da tarde. Não é? E aí não vai pagar a alta do pedágio. Essa é a determinação aqui, ó, do governador Geraldo Alckmin, pedágio mais caro em horário de pico. O estado de São Paulo também traz o destaque aqui da maioria do STF, que diz que réus não podem presidir a Câmara e Senado. E aí, como a gente já disse aqui, o Dias Toffoli adiou o final do julgamento, porque ele pediu vistas do processo, ou seja, ele suspendeu o processo. E aí agora ele vai dar a resposta a hora que ele quiser, porque ele não tem prazo. Palocci vira réu em caso de sondas da Petrobras. Olha só, o juiz Sérgio Moro, ele aceitou aí a denúncia contra o ex-ministro Antônio Palocci, que se torna réu por corrupção e lavagem de dinheiro. E também são acusados o Branislav Contic, ex-assessor de Palocci, o empreiteiro Marcelo Odebrecht e outros 12 investigados no caso de contratos de afretamento de sondas com a Petrobras envolvendo a Odebrecht. Deixa eu descer aqui a segunda metade do jornal Folha de São Paulo. Olha essa foto aqui, ó. Olha essa foto. O que aconteceu com a foto? Ah, tá aqui, voltou a foto. Olha só, na fronte contra o Estado Islâmico. Você pode perceber aqui, ó, que são mulheres que estão empunhando armas de alto calibre. Elas são as curdas. Elas são curdas iranianas, que usam não só as metralhadoras, como estão aqui nas mãos delas, contra o Estado Islâmico no Iraque. Sabe o que elas fazem? Elas provocam os radicais com uma música proibida por eles. E elas pegam essa música e tocam num megafone. Olha só, olha a provocação. E em meio ao avanço aí de tropas apoiadas pelos Estados Unidos, o líder jihadista convocou militantes a lutar até a morte para defender o Mossul. E a mensagem foi interpretada como um sinal de aumento de deserções. O Iraque depois da invasão americana, lá na guerra do Iraque, o Iraque realmente virou meio que terra de ninguém, né? Porque os Estados Unidos foram lá, tomaram conta do lugar, mataram o Saddam, né? E não botaram ordem na casa. E aí você sabe que quando não tem ordem na casa, vira uma bagunça, e aí aquele que tem mais poder chega lá e toma conta, e foi o que aconteceu lá com o Estado Islâmico, que tomou conta de boa parte do país, e agora a própria tropa norte-americana tentando ajudar lá nessa ação no Iraque. Olha só aqui, ó, Justiça determina que Brexit passe pelo Parlamento. O que acontece lá? A Alta Corte de Londres anunciou lá que a primeira-ministra, a Theresa May, ela vai ter de submeter ao Parlamento a decisão do Reino Unido de abandonar a União Europeia. Ela pretendia acionar o artigo 50 do Tratado de Lisboa, que permitia que o país saísse do grupo, não é? Que é o primeiro passo para deixar o bloco, que diz lá que tinha que fazer um plebiscito. E aí foi feito o plebiscito, e nesse plebiscito a maioria disse que era favorável à saída do Brexit, que é esse bloco, né, europeu. Mas, segundo o parlamento, não. Segundo o parlamento, não é só necessário o plebiscito a favor, que tem que passar, tem que ser submetida a decisão, submetida ao parlamento, a decisão do Reino Unido, então, de abandonar a União Europeia. O estado de São Paulo, que também destaca na reta final, Trump e Obama investem na Flórida. Busca de eficiência entra no radar da saúde pública. Tem mais um trechinho do estado de São Paulo aqui? Dá para descer um pouquinho mais? Dá, olha lá. Justiça mantém Enem. Teste é alvo de 316 ações por ano. Essa história do Enem também é uma coisa louca, né?
Não é possível fazer a prova de Enem com todos, porque muitos dos colégios que seriam utilizados para a prova do Enem estão ocupados pelos alunos. Então, houve a decisão de dividir essa prova em duas etapas. Uma vai ser agora e a outra vai ser em dezembro, né? Ficou para novembro e para dezembro. E muitos estão sendo contra, dizendo que aqueles que ficaram para depois, que seriam, então, penalizados, que seriam desfavorecidos. Na verdade, assim, o que eu entendo dessa situação parece que é mais um problema psicológico para os alunos, né? Porque o aluno estava preparado para essa prova agora, e aí ele agora vai ter mais um período para esperar o que vai acontecer. Automaticamente ele vai querer saber o que foi que caiu nessa prova agora. Não vai ser a mesma prova, logicamente, não vai ser a mesma prova que vai ser feita depois. A gente tem lá um tema de redação que é temido pelos alunos no Enem, então será necessário mais outros 2 temas para a prova de dezembro. Muitos alunos, eu vi relatos de muitos alunos, que o dia da prova do Enem, aquele que ficou para dezembro, vai ser no dia da festa de formatura dele do ensino médio, né, no mesmo final de semana. Alguns já têm outros compromissos firmados, já tinham viagens programadas com a família, porque é no mês de dezembro, que é o mês de férias. Então, por conta dessa ocupação de alguns colégios, não vai ser possível se realizar, então, a prova do Enem para todo mundo numa única data, vai ficar para depois. E essa ocupação das escolas também, que está um negócio absurdo também, né? Já deu. Onde os alunos querem chegar com isso? Não é? Se a briga e a proposta, o ideal dos alunos que ocupam as escolas é para uma melhoria da qualidade de ensino, tem que se tentar de uma outra maneira, porque as escolas estão ocupadas e nada está acontecendo. E sem contar que tem muitos que estão lá dentro, que a gente sabe que a organização acaba sendo manipulada com outros interesses. Já houve denúncia essa semana de alunos fazendo sexo dentro da escola ocupada. Você percebe lá os alunos todos brincando no celular e trocando mensagens. E hoje, na tecnologia atual que a gente tem, com a possibilidade de você conseguir informação, né? Voltamos a falar aqui da importância da informação, eu acho que os alunos tinham que ter um outro jeito de fazer as suas reivindicações, em vez de ocuparem as escolas. Essa é a minha opinião pessoal. Banho de Luz, parceria do Palmeiras, repara trechos danificados do gramado do estádio após queixas de jogadores. Esses foram os destaques da publicação do Estado de São Paulo. Na tela do Hora Geral, a próxima publicação que chega é a Tribuna. A Tribuna que traz no seu destaque: praias ficariam mais limpas, com habitações melhores. Pois é, investir em regularização fundiária é a medida mais adequada para melhorar a balneabilidade das praias? Segundo o governo do estado, Sabesp e Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos do estado de São Paulo, sim. Eles afirmam que as ocupações irregulares, elas afetam a qualidade das águas da região. E esse tema foi abordado ontem no Seminário Internacional de Qualidade das Águas Costeiras. A tese passa pela poluição difusa gerada pelas ocupações irregulares. Lá, a esquerda, a Justiça nega o pedido para suspender o Enem, porque o Ministério Público Federal, né, fez um pedido para suspender o Enem no país e foi indeferido pela Justiça Federal do Ceará. Esse pedido foi feito lá no estado do Ceará. E com a decisão, a prova então fica mantida, como dissemos agora, neste final de semana, para a maioria dos candidatos, e para aqueles que não farão o teste, que deveriam fazer o teste naquelas escolas que estão ocupadas, o exame vai ser aplicado então no dia 3 e 4 de dezembro. Em Guarujá, desilusão com saúde e segurança. Olha aqui, ó, o levantamento feito pelo Instituto de Pesquisas A Tribuna, né, o IPAT, foi feito com 800 moradores do Guarujá. Esse estudo mostrou que, se tivesse possibilidade, praticamente metade dos entrevistados, quase 50% mesmo, 48,6%, se mudaria da cidade. Olha só o índice alto de gente que gostaria de, se pudesse, mudar da cidade do Guarujá. E nessa intenção pesam 2 aspectos importantes e delicados, né, para os moradores do município, que é o atendimento em saúde e a insegurança. Nessa semana nós tivemos aqui no feriado a visita do prefeito eleito do Guarujá, o Walter Suman, que, entre outras coisas, comentou aqui com o jornalista Douglas Gonçalves que terá uma atenção muito especial no seu mandato em relação ao atendimento em saúde e também à segurança. Aí também na pesquisa diz que outros 25,4% se mudariam por falta de empregos, enquanto 22,1% atribuem essa intenção à má qualidade dos serviços públicos. Então tá aí a assessoria do novo prefeito eleito, né, que deve ter em mãos então essa pesquisa do IPAT para saber quais são os desejos, né, os anseios da população do Guarujá. Vamos mudar aqui para a segunda metade do Jornal A Tribuna. Que foto linda é essa, hein? Que foto linda é essa, eu gostei.
Essa é a foto digna que o Família gostaria de tirar, né? O Família, que é o nosso cinegrafista, que ele adora fotografia, ele ama fotografia. Essa era uma foto que você gostaria de ter tirado, hein, Família? Não é? É uma foto bonita, não tem o crédito, na verdade o crédito é por um banco de imagens, né? Um banco de imagens, que é o Shutterstock. E tá aqui, ó, vai começar a temporada de cruzeiros. Agências de turismo apostam nas promoções de pacotes e na mudança de perfil do comprador. Aqui à esquerda, rapaz diz ter sido estuprado por mulher. Olha aí o destaque do jornal A Tribuna, ó. A Polícia Civil de Praia Grande está investigando aí um suposto estupro cometido por uma mulher contra um estudante de 21 anos. E o crime teria ocorrido na noite de terça-feira, na Tupi. E em depoimento ele alegou que foi obrigado a manter relações sexuais com uma desconhecida que estaria nervosa por ter sido dispensada pelo ex-namorado. Olha que história é essa, hein? O rapaz, então, teria sido obrigado a manter relações sexuais com uma desconhecida. Eu, sinceramente, eu não consigo entender como é que você consegue obrigar o homem a ter relações sexuais. Não sei. Mas voltamos aqui ao jornal A Tribuna. Até errei o nome do jornal. Vamos mudar aqui, ó. Robinho está nos planos do Peixe. De novo essa história, Modesto. De novo. O Santos ainda sonha com o Robinho. Mesmo após aquela desgastante e frustrada negociação com o jogador no começo desse ano, os torcedores lembram disso. Mas em entrevista ontem a uma rádio de São Paulo, a Rádio Jovem Pan, o presidente Modesto Roma Júnior abriu as portas da Vila para o ídolo. Porém, avisou que não fará loucuras. Agora sim, também é preciso dizer que nessa época aí dessa confusão que o Robinho não ficou aqui, né, não adianta abrir as portas da Vila. O Robinho queria receber um dinheiro que o Santos deve para ele, né? Na negociação que foi proposta, a gente te paga X de salário, X daquilo, vai falar, peraí, e aquilo que ficou lá para trás, como é que vai ficar? Vamos esquecer? Né? Então, não sei qual é a ideia aqui do Modesto. Abrir as portas, tudo bem, agora precisa saber se o Robinho quer entrar pela porta que está aberta, né? Sem aquele acerto que ficou pendente lá no passado. Olha só, arte e carisma de Michael Jackson, destaque aqui do jornal A Tribuna. O Rodrigo Teaser, ele mostra o espetáculo Tributo ao Rei do Pop, amanhã no Mendes. Ele que é um grande performance aí de Michael Jackson. Aqui nesse destaque da foto, familiaridade com tacadas e arremessos já é uma realidade para os cerca de 60 jovens de Cubatão. Esses foram os destaques do jornal A Tribuna. Vamos à próxima publicação aqui no Hora Geral. Diário do Litoral. Palestrante lança 2 livros hoje. É a Lúcia Helena Cordeiro. Ela é perita em palestras motivacionais e treinamentos corporativos com trabalho premiado. Noite de autógrafo será na Livraria Realejo, em Santos. Aqui à direita, Santos aguarda exames para fechar com o Meia Guerra. Olha só, o Santos chegou em acordo com o Atlético Nacional da Colômbia e deve assinar um pré-contrato com o meia venezuelano de 31 anos ainda nesta semana. Destaque do Diário do Litoral, habitações precárias e chuvas afetam as praias. Também foi destaque aqui do jornal A Tribuna. Vamos descer aqui a segunda metade do Diário do Litoral. E essa foto, ó. A Prefeitura de Cubatão, ela diz que vai fazer hoje o repasse à Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, a HBB, que administra o Hospital Municipal, para que a empresa efetue o pagamento dos funcionários da unidade. Os salários estão atrasados há 2 meses. E está aí então a foto, os funcionários do Hospital de Cubatão cobrando os salários atrasados. Ali à esquerda, a loja oficial do Santos no Gonzaga é alvo de assalto novamente. A gente vai dar um destaque daqui a pouquinho no Hora Geral. Olha aqui um destaque, ó, a Câmara adia a votação da lei orçamentária anual por 5 sessões. Adiou a votação da lei orçamentária. Comentei no começo do programa, falei que nós tivemos uma sessão ontem na Câmara de Santos que discutiu assuntos importantes, justamente a lei orçamentária, E esse pedido aqui, ó, feito pelo vereador Adilson Júnior, o que ele pediu, o que ele quer? Corrigir conflitos, na lei orgânica do município antes de aprovar o orçamento. Quando a gente fala de aprovação de orçamento, o que é aprovação de orçamento? É você aprovar hoje, o valor que vai ser gasto no ano que vem. A gente sabe que no ano que vem o município vai ter um X de receita e como é que nós vamos aplicar esse X de receita? Nós vamos destinar parte dessa verba, nós vamos para a saúde, parte vai para a educação, parte vai para aqui, vai para lá. Isso é o que aconteceu ontem, essa discussão aconteceu ontem e que acabou sendo adiada a votação da lei orçamentária por 5 sessões. Aqui fala sobre a Justiça Federal, que negou o pedido do Ministério Público Federal para adiar as provas neste final de semana. E esses foram os destaques, então, do Diário do Litoral. Temos mais uma publicação, chegando aqui o Expresso. Olha só, o Expresso trazendo fila para revisar benefícios deve ficar bem mais lenta.
A medida provisória que regulamenta a Operação Pente Fino acaba hoje e o governo não apresenta o plano B. Também o destaque para o Enem. Ali do lado, Vitor Bueno está de volta ao Peixe e quer ser campeão. Ele não sente mais dores e sonha ser o artilheiro do Brasileirão. Vamos descer aqui a segunda metade do Jornal Expresso Popular, que traz aqui, ó, mutuários estão tiririca com a demora na entrega de 340 APs em Santos. Rapaz de 21 anos diz que foi estuprado por uma mulher em Praia Grande. Também o destaque do Expresso ao tributo a Michael Jackson é a boa do final de semana. E aí, o Expresso voltou com essa história de colocar os marmanjão aqui na capa do jornal? Tiraram as moças e vão colocar os rapazes agora? Ah, ele é jogador? Ah, é o Guilherme? Ah, é o Guilherme. O Timão aposta em Guilherme inteiro para vencer o Clássico. Ele tá inteiro, família? Tá inteiro? Ah, não, você não consegue ver daí? Tá bom. Então tá aí, foram os destaques do Jornal Expresso Popular e as principais manchetes das publicações aqui da nossa região que você acompanha no Hora Geral. Vamos a um rápido intervalo comercial, mas olha, é bem rápido mesmo. Eu volto já já com mais informações para você no Hora Geral aqui na Santa Cecília TV. Aguarde.